Confessa-te, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem me ajuda, meu Deus. Confessa-te, Senhor, que fraco eu sou, fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem me ajudar, meu Deus. O coração quebrantado eu pedi, não rejeita, Senhor. Estende a mim tua graça e ti teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos. Vai sobre perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai sobre perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confessa-te, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda, meu Deus. O coração quebrantado eu pedi, não rejeita, Senhor. Estende a mim tua graça e ti teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Que a graça de Deus, que as misericórdias do Senhor estejam sobre nós. Mais uma vez, nesse dia que o Senhor fez, nesse dia que o Senhor criou para a glória dEle e também para desfrutarmos, que possamos aproveitar bem essa oportunidade, como estamos fazendo, como estamos aproveitando, de louvarmos a Deus, passarmos esses momentos lendo a palavra do Senhor, meditando nas Escrituras. Que Deus abençoe a sua mente, que Deus abençoe o nosso coração e a reflexão que faremos agora no nome de Jesus. Vamos ter uma palavra de oração, pedindo ao Senhor que esteja nos abençoando neste momento. Pai, nós te louvamos e nós te bendizemos por este momento, que estamos reunidos aqui, ó Deus, para juntos lermos a tua palavra, para juntos, ó Deus, aprendermos e também sairmos edificados, ó Deus, com os ensinamentos que o Senhor tem para nós neste momento. Abençoe, Pai, a vida de cada um, as famílias, aqueles que estão nos ouvindo, que sejam realmente momentos de refrigério espiritual. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.
Nós vamos ler a palavra do Senhor, primeira epístola que Paulo escreve aos Tessalonicenses, que diz assim a partir dos versículos 12, do 12 ao 22. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. Uma das coisas mais interessantes que existe é observarmos o crescimento. O crescimento de alguma coisa, ou o crescimento de uma pessoa. Por exemplo, o homem do campo. Imagine um homem do campo semeando. Ele semeia e fica aquela expectativa no seu coração. Eu penso que ele não vê a hora de poder colher o fruto do seu trabalho. Eu, no dia 29 de fevereiro desse ano, eu estive ali no Chile para acompanhar o nascimento da minha neta Ana Paz. Hoje, com praticamente 7 meses, através da tecnologia, é possível observar o seu crescimento em praticamente todos os aspectos. Ela já sente o gosto das papinhas e alguns legumes, já começa a interagir. Se dissermos assim, Joana, ela não se move. Mas se falarmos Ana Paz, ela olha, ri e interage. Porque ela, possivelmente assim, quase que imagino ela pensando assim, bom, é comigo mesmo. Então devagar, ela vai crescendo. E nenhum crescimento vem da noite para o dia. É preciso tempo, vontade, sabedoria, humildade, sacrifício e também muita paciência. Na vida em geral, ou na vida cristã, não é diferente. O texto que nós acabamos de ler, nós vemos o apóstolo Paulo como um pai das igrejas. Ele se dirige aos irmãos, exortando, estimulando ao crescimento. E existem aqui várias posturas, vários pontos que o apóstolo Paulo ele coloca como um termômetro para medirmos o crescimento. Então ele vai exortando a igreja, vai estimulando a igreja, os irmãos, a estarem crescendo. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso, sobre crescimento. Nós vamos começar aqui quando Paulo diz para honrar aqueles que investem em nossa vida espiritual. Versículos 12 e 13. Então veja o que diz aqui. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Então nós vemos aqui, é uma questão de crescimento. Quem está maduro, quem cresceu, está crescendo na vida espiritual, um ponto que ele considera é exatamente esse. Atendendo esse clamor, essa súplica do apóstolo Paulo, acatar com apreço aqueles que trabalham entre nós. Duas bênçãos que nós vemos aqui. A primeira é o ser bênção na vida do outro. É privilégio. Você poder abençoar o outro. A segunda é reconhecer aqueles que foram e que estão sendo bênçãos em nossa vida.
Vamos pensar em algumas pessoas que têm passado na nossa história. Por exemplo, nossos pais. Você já parou para imaginar o quanto os seus pais investiram em sua vida? E você que também é pai e mãe, o quanto você tem investido na vida dos seus filhos? Pensarmos também nos líderes espirituais, como professores de escola dominical, nossos amigos, pastores, missionários, quantos? Aqui diz, devemos tê-los com amor e em máxima consideração. Por quê? Por causa do trabalho que realizam. Não fale mal, não reclame, não murmure, mas abençoe com palavras e consideração e atitudes. Isso é o quê? Isso é crescimento. Quando nós valorizamos o trabalho, o empenho, o amor do outro para conosco. Mas aqui diz também o outro estímulo, é viver em paz com os outros. Versículo 13, a parte B diz, vivei em paz uns com os outros. Que bênção, que bênção. É claro, não é uma missão muito fácil, mas é preciso, é necessário. Em outra ocasião, Paulo diz assim, se possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Às vezes não é possível, mas no que depender de vós, tende paz com quem? Com todos os homens. Certos comentários, certas observações, certas atitudes precipitadas podem estimular a guerra ou criar um ambiente hostil até dentro de casa. Algumas pessoas usam as redes sociais para lavar roupa suja, criando um ambiente hostil, de guerra, de falácias. Isso não é uma atitude sábia, isso não promove a paz. Jesus disse assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Mais um estímulo, procure ser um canal de bênção. Versículos 14 e 15. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outro mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós para com todos. Ele cita aqui alguns tipos de pessoas que precisam da nossa atenção. Os insubmissos, os desanimados, os fracos. É um momento de abençoar. Somos abençoados para abençoar essas vidas. Não seja um dedo acusador, admoeste sim, exorte, console, mas procure, como diz aqui, ser paciente com todos. Uns caminham rápido, outros demoram um pouco mais. Não seja legalista, acusador, dono da verdade, mas sim um canal de bênção. E é sempre bom aprendermos com Jesus. Como Jesus trabalhou, considerou pessoas, aqueles que eram considerados párias da sociedade, ele teve paciência, exortou os religiosos, exortou aqueles que precisavam da graça do Senhor com amor, com graça. E aqui está o conselho de Paulo para fazermos o mesmo. O outro estímulo, regozijai-vos sempre, versículo 16. Aliás, esse é um tema constante nas cartas de Paulo, especialmente as cartas da prisão. O apóstolo Paulo, aprisionado em prisões, seja ela domiciliar ou não, ele está no seu coração, estava sempre o regozijo, a alegria, a certeza da presença de Deus. Ele não tinha espaço na sua vida para murmurar, para reclamar, sempre confiança, sempre palavras de júbilo, de louvor ao Senhor, Senhor da história. Agora é claro, não é para ignorar os momentos de aflição,
as lágrimas. Não é para fazer faz de conta que está tudo bem, mas sim viver uma vida de louvor e confiança em Deus. Se for a enfermidade, continuar firme. O Salmo 13, versículo 6 diz assim: cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. Em todos os momentos, com saúde ou sem saúde, com pandemia ou sem pandemia, Deus tem feito muito bem a nós. Então é o momento de regozijarmos, alegrarmos. Aliás, a alegria é o fruto do Espírito. E aí continua o texto: orar sempre. Versículo 17: orai sem cessar. Derramar a alma diante do Senhor. Não é apenas marcar um momento de oração, isso é bom e precisamos, mas ter a oração como um estilo de vida. Orar sempre significa dar atenção exclusiva a Deus, o que Ele está fazendo, o que Ele vai fazer. Então eu tenho que me adequar à vontade de Deus e não Ele à minha vontade. Procure sempre voltar o pensamento para o Senhor. Peça sempre a intervenção de Deus na sua vida. Orar sem cessar é correr para os braços do Pai. Como aquele salmista, quando ele diz assim: como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é minha alma para comigo. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orai sem cessar. E fala aqui também o texto para nós termos uma vida de gratidão. Viva uma vida de gratidão. Versículo 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Sua vida está sem graça, amarga, sem sentido? Você está se sentindo inútil, só reclama, vive de comparações? Então comece a agradecer a Deus. Comece com a vida em si mesmo, a beleza do mundo criado por Deus, as oportunidades de aprender e de crescer. Considere a sua família, seus amigos, as pessoas que sinceramente o amam e o consideram. Pense no seu lar, na sua fé, na sua comunidade, nas alegrias que você tem experimentado e nas coisas que você ainda espera alcançar. Qualquer que seja a sua situação, certamente você tem muitos motivos para a gratidão. Agradeça a Jesus por ter morrido por você. Não merecemos tal salvação, tal graça, mas Ele nos amou primeiro. Mas há um outro estímulo também, que é o reavivar a chama. Versículo 19 diz assim: não apagueis o Espírito. Deus cria inúmeras oportunidades para nos abençoar, e nós criamos inúmeras desculpas para não sermos abençoados. Quando o ânimo começa a se arrefecer, esfriar, reavive a chama. Deus o chamou para ser uma bênção. Não deixe isso apagar no seu coração. Certa ocasião, Jesus chegou em Simão e disse o seguinte: Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Paulo dizendo ao jovem Timóteo: Timóteo, por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti. Outro estímulo que nós vemos aqui: procure aprender sempre. Não desprezeis as profecias. Profecia tem a ver com a palavra de Deus. Qual o propósito da profecia? A profecia fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, a palavra do Senhor. Tire um tempo para conhecer as Escrituras. E aí sim, eu vou estar dentro desse ponto quando ele diz para não desprezar profecias. A edificação, a exortação, o consolo. Diz aqui também no versículo 21, procure agir com sabedoria. Julgai todas as coisas,
retende o que é bom. Sabedoria é saber aplicar bem a inteligência que você tem. Muitas coisas são oferecidas por aí, mas guarde, retende o que é bom. E no versículo 22, Paulo encerra dizendo o seguinte: abstende-vos sempre do mal. Abstende-vos de toda forma de mal. Jogue fora tudo que tem ligação com o mal. Não seja influenciado pelas coisas do mal, por aquilo que destrói e escraviza a vida, as futilidades. Existem coisas perversas que querem ganhar o nosso coração e a nossa atenção e a atenção dos nossos filhos e da nossa família. Cabe a cada um saber o que é e como, e com a ajuda de Deus, não permitir que ela se instale em nosso coração. Eu gostaria de concluir com 2 textos da palavra de Deus. Jesus diz em Lucas 2,40 que Jesus crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Pedro escreve: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas, toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Que possamos continuar crescendo dia a dia no conhecimento de Deus e no relacionamento com Ele, nos relacionando também uns com os outros, com graça e amor, nas ternas misericórdias do Senhor Jesus. Como diz a palavra, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Isso aí está em Romanos 12, do 10 ao 18. Difícil, né? Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Deus é a fonte de estarmos abençoando, de estarmos crescendo. Vamos continuar crescendo no conhecimento, na graça do nosso Deus, hoje e sempre. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que mim se ache só a ti. Fecha aqui, acerta ao meu
Mais uma vez nós agradecemos pela sua presença, pela sua paciência. E mais uma vez desejamos que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida, a sua família, seu trabalho, a sua história, a sua trajetória, em todas as circunstâncias. Que a saúde do Senhor repouse sobre a sua vida e a vida também do nosso país. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito esteja com todos, hoje, para todos sempre. Amém. Amém.